Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui e nossa aula mais uma vez de literatura. Hoje, dia 16/6, iniciando mais um dia, graças ao nosso bom Deus. E nossa aula hoje de literatura. Bem, nas nossas últimas aulas nós falamos que damos início, né, ao nosso livro, aqui o Teleco, o Coelhinho. E nós vamos agora, oficialmente, ler o nosso livro. Bem, vamos analisar que nós falamos, nas duas últimas aulas, nós falamos sobre transformações. Falamos de transformações do mundo, transformações de lugares, transformações de vida, transformações que eu falei na questão da borboleta, pedi para você pesquisar, né, da vida, que eu digo a questão das fases do ser humano, que eu pedi também para você pesquisar. E então, ou seja, tudo isso, como eu falei, faz parte do nosso livro. Bem, sempre como eu digo para vocês, todas as vezes que nós vamos ver um livro, o que temos que analisar é a capa. É a parte de trás, é verificar se tem alguma informação dentro, na parte aqui da orelha, que eu digo, a orelha do livro, se tem alguma outra informação aqui atrás. No caso, tem uma informação aqui atrás, ó. Então, tudo isso faz parte, porque isso se chama leitura visual. Quando nós pegamos um livro, nós fazemos uma análise dele, isso faz com que nós venhamos nos encantar, tanto pelo título, como pela imagem que nos transpassa. Então, isso é uma análise visual do nosso livro. Bem, nós vimos aqui, tem o título, né? Teleco, o Coelhinho. A princípio, vamos ver aqui que nós temos um coelho sentado como se estivesse num bar, né, tomando alguma coisa aqui. E na capa de trás nós vemos também uma outra pessoa. Vou abrir aqui para você ver. Isso está no slide 4, tá, gente? Tá dessa forma. Então, está bem assim. Então, isso já... O que tem a ver um coelho sentado, como se estivesse num bar tomando alguma coisa, e juntamente com, vamos dizer assim, um senhor de idade junto? A mensagem que diz aí no canto diz assim: em geral, nós não damos conta, mas um dia inteiro pode mostrar que existe em nós o médico e também o monstro. E a mudança pode ser tão rápida que as pessoas duvidem dela. Mas duvido que, por mais mudança que possa haver, consiga ser como Teleco, personagem instigante que um dia aparece na vida de um sujeito pacato. Essa mensagem aqui é de Nilma Lacerda, que afinal nós vamos ler um pedaço dela aqui, que está nos slides seguintes. Bem, vamos ver que dentro dele há duas cores, tanto aqui na parte da orelha, como aqui na parte da contracapa. Bem, esse ano eu conversei com algumas pessoas, né? Eu estive ouvindo algumas pessoas e elas me falaram sobre a questão da psicologia das cores. Afinal, cada cor ela vai ter um significado. Bem, vamos lá. A questão do verde, né? O fundamento dele é na questão de que traz esperança. Já é como se fosse uma cor mais fria, né? Uma coisa que vai te remeter uma coisa que, tomara que isso me dê sorte. Eu lembro que antigamente, quando eu era criança, não sei se vocês já fizeram isso, que às vezes quando a pessoa falava igualzinho ao mesmo tempo, a mesma palavra, a pessoa fala assim: toquei no verde, peguei sua sorte. Isso é uma brincadeira que nós tínhamos muito antigamente. E já a questão do vermelho, vermelho significa paixão. E é uma cor de tonalidade quente. E aí fica, o que isso tem a ver dentro? É uma psicologia, então somente dentro da nossa leitura nós podemos entender se há uma parte que é mais quente, que remete à paixão, ou também que haverá uma parte que pode dar esperança, uma coisa mais amena, mais fria.
Vamos dar continuidade ao nosso livro? Aqui, já que também está no slide 6, nós vemos a imagem do nosso personagem, o Teleco. Só que detalhe, né? A imagem do rosto dele está num canto e a outra parte do seu corpo está em outra. Isso também é bem estranho, né? Como se tipo, não encaixasse uma coisa na outra aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. No slide 7, nós temos a nossa história aí. Você já mudou de forma hoje? É uma pergunta que Nilma Lacerda pergunta para você. Você já mudou de forma hoje? Bem, vou ler aqui para vocês entenderem. Como era você ao acordar pela manhã? A mesma pessoa de sempre no espelho? E um pouco mais tarde, passou do mau humor terrível com que acordara, uma prova impiedosa, a um estado de total felicidade porque uma borboleta azul entrou pela janela da cozinha? Ou saiu de bom humor incrível, a boa notícia tão esperada, para um ódio geral à humanidade, por essas coisas tão comuns e que nos fazem passar de cãozinho afável a tigre enjaulado? Em geral, nós não nos damos conta, mas um dia inteiro pode mostrar que existe em nós o médico e também o monstro. E a mudança pode ser tão rápida que as pessoas duvidem dela. Mas duvido que, por mais mudanças que possa haver, consiga ser como Teleco, um personagem instigante que um dia aparece na vida de um sujeito pacato. Teleco é um coelho e fala. Como se não bastasse, é muito versátil, dado a transformações. O homem não se intimida com isso e o convida para morar com ele. O animalzinho aceita e inicia-se um convívio original, feito de descobertas e sustos. Que incômodo poderia haver no convívio entre um ser humano e um animal que se transforma em outros se, há mais de 3.000 anos, a espécie humana desenhava bisões com bustos humanos nas cavernas pré-históricas? Se Minotauro povoa páginas de Homero a Monteiro Lobato, Teleco lembra Proteu, personagem da mitologia grega, pastor das focas e de outros animais marinhos de Poseidon, deus do mar. Seus dons permitem que adivinhe o futuro e se transforme em outras formas que desejar. É o que faz ao ser interrogado pelos mortais. Apenas Menelau, rei de Esparta, resistiu às suas mutações contínuas, de leão a serpente, de pantera enorme a javali, em água, em árvore. Ao fim, vencido pela coragem de Menelau, rendeu-se e anunciou a ele o porvir. O mundo de dúvidas. Que somos nós, se não isso? As transformações contínuas de humor de um corpo em certas ocasiões parecem não caber no eu que o abriga. Mas não é esta a sina do humano? Não nos conformamos com o que somos. Queremos ir além de onde estamos. Não aceitamos as transformações finais do corpo ao envelhecer e morrer. Por isso, fantasiamos, inventamos corpos diferentes, híbridos fascinantes, nos quais embutimos a vontade de ser humano. Pinóquio, a Pequena Sereia, o Príncipe Feliz, Robocop, Wolverine, Teleco, o que representam? Isso é com você, leitora, leitor. Seu trabalho de construir os sentidos, perguntar-se o que, por quê, como, com o que. Então, nós damos essa sequência, vamos ver aqui a outra parte aqui. Os contos de Murilo Rubião configuram novos desenhos para o real. Mágica é uma palavra fundamental no universo desse contista mineiro, e aqui essa ilusão vem também pelas aquarelas de Odilon Moraes, sem traço rígido para conter a forma que atravessa espaços. Mostra-se em recortes. Por melhor que se enxergue, estamos ilimitados ao nosso ponto de visão e deixamos que aos artistas capturar esse anseio, espiando por janelas recortadas contra a luz, nos prédios da cidade. Em um desses apartamentos, que histórias podem ser evocadas? Foi em algum lugar desse que o autor enfiou o nariz e encontrou o Teleco?
falamos e narramos histórias, como esta, bem em frente a você, que talvez ele revele um pouco do que somos, ou talvez só reforce o mistério de que existimos não como pedra ou qualquer vegetal, nem como outros companheiros do reino animal, mas como humanos. E aí no próximo slide nós vamos ver a imagem do Teleco, né? Olhando assim por nada, meio que admirando. E também na página seguinte, que no próximo slide, vemos aqui a imagem de um pombo. Seria Teleco? Já que ele sofre tantas transformações? E aí nessa página, aqui nós temos um provérbio. 3 coisas me são difíceis de entender. E uma quarta eu a ignoro completamente. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no meio do mar e o caminho do homem na sua mocidade. Isso está em Provérbios, capítulo 30, versos 18 e 19. O que isso tem a ver com a nossa história? Fica uma interrogação. Mas detalhe, você percebeu que tem nomes de pessoas aí que talvez você não seja costumeiro a ouvir. A questão, por exemplo, de Homero. Você já ouviu falar de Homero? Você já ouviu falar de Proteu? E de Menelau? Nunca ouviu falar desses caras? Então, faz o seguinte, pesquise e descreva sobre eles, tá? Pesquise quem foram eles, quem foi Menelau, quem foi Proteu, quem foi Homero, tá? Isso faz muito bem. Eu conheço principalmente Homero. Principalmente Menelau, nem tanto, mas já dei uma conhecida sobre ele. Mas pesquise sobre ele. Isso absorve no seu conhecimento. Ok, turma? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós começamos o nosso novo livro de Teleco, O Coelhinho. Encerramos nossa aula de hoje. Que você tenha uma terça vitoriosa, cheia de vigor e de muita força de vontade, tá bom? Vamos vencer e vamos para frente, ok? Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Edson Júnior, nossa aula hoje, dia 16/6, aula de produção de texto. Em nossa última aula, nós começamos falando sobre algumas características do nosso gênero diário e também falamos sobre a importância da letra cursiva. Hoje, na nossa aula, nós vamos relembrar algumas características e vou falar por que da importância da letra cursiva, que você deve ter copiado, e também vamos falar sobre alguns tipos de diários. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Eu vou falar algumas características aqui, vou falar somente 4. Dentre uma delas, relato pessoal, história verídica, vocabulário simples e uma linguagem informal. Somente 4, tá? Por quê? Porque tem vários. Eu falei na aula anterior, bastante delas, né? Então, vou falar somente dessas 4. É um relato pessoal, e isso vai uma descrição sempre da pessoa, do que ela vai estar vivendo, passando por aquele momento. E uma história verídica, que faz parte. E a linguagem, um vocabulário simples, nada muito técnico, nada muito de especificações. E a questão da linguagem informal, que é uma linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. Ok? Vamos ao que interessa hoje, nós vamos falar sobre os tipos de diário que existem. Vamos lá. Vamos falar 4 também? 4 tipos de diário que existem. O primeiro é o diário de ficção. Poxa, professor, o que é? Você acabou de falar que era história verídica e agora você já está me falando que tem diário de ficção? Calma lá, eu te explico. Nessa questão de diário de ficção, é a questão do autor para algo que é uma obra literária. Um exemplo que talvez você já possa ter ouvido, se não ouviu, está ouvindo agora, é a questão do Diário de um Banana. O Diário de um Banana, do escritor Jeff Kinney, ele faz uma descrição, uma obra literária da história de um personagem. Inclusive, essa obra ela foi transpassada, né? Foi criada também um filme que é em base nessa história.
E a outra também, outro tipo que existe do diário, é o diário online, que nós já falamos em outras aulas anteriores, que é a questão dos blogs. Os blogs também podem trazer caráter pessoal em relação a algo ou também a algum assunto em específico. Por exemplo, nós estamos vivendo em época de pandemia, falando de coronavírus para cima e para baixo. Porém, entre outros assuntos, você poderia também tratar dentro de um blog um assunto, vamos supor, hoje, que nós estamos ouvindo também a questão do racismo, onde, infelizmente, houve um episódio nos Estados Unidos e acabou atingindo, né, uma magnitude mundial, aí, onde alguns países estão manifestando contra isso. Isso pode estar abordado um assunto específico dentro de um blog. Outra coisa também, diário de gravidez. Diário de gravidez, onde, né, a mulher relata ali seu período de gestação, onde ela pode descrever desde quando ela descobre até o momento do nascimento e assim vai, e onde ela pode passar toda a sua mensagem, o que ela está vivendo, né? Ainda mais mulheres que podem ter ali uma questão de sentimentos, né? Bastante. Então ela pode descrever a respeito disso. E por último, eu deixo para vocês o diário de viagem, que eu particularmente achei também muito interessante, porque o diário de viagem é onde pode dar dicas para viajantes, relatos de passeios. Por exemplo, você aí que depois dessa quarentena vai querer viajar, vai querer ir para qualquer lugar, e talvez um lugar que você não conheça, nesse diário de viagem você poderá encontrar. Esse diário de viagem ele pode ser também encontrado também na internet. A pessoa pode ir lá descrever, né, um blog, descrever, olha, eu fui lá para um lugar e achei muito interessante tal lugar, um lugar muito tranquilo, ela descrever tudo aquilo que ela sentiu e presenciou naquele exato momento. E aí, onde a pessoa, por ela ter essa curiosidade de conhecer, ela vai... Isso, professor, é só de coisas boas? Não. Pode também ter coisas ruins. Não vá em tal lugar, porque lá é muito ruim, lá é um lugar sujo, e assim vai. Certo, turma? Aí eu falei para você que nessa aula eu ia falar por que você teria que fazer bastante essa questão da letra cursiva. Porque o que eu quis fazer agora? Eu quero que você crie um diário para você. Sim, um diário para você, que você descreva como é que está sendo esse período para você. Desde quarentena, nós paramos a partir do dia 17 de março. Hoje já são dia 16 de junho. Então já passamos meses sem nos ver. Se você quiser a partir de agora fazer seu diário, aí você coloca o diário o nome que você quiser dar, diário da fulano, diário de ciclano, o diário da minha vida, você que escolhe. Professor, eu preciso ter aquele caderno específico com o nome de diário? Também é opcional, você que escolhe. Se você quiser escrever no seu caderno, ou se você quiser ter um diário próprio para aquilo, é opção sua, tá? Então, assim, e por que isso tem a ver com a letra cursiva que você falou na aula passada? Eu explico porque se um dia você sentir de entregar para alguém ler o seu diário, e aí? Vai entregar com uma letra praticamente que ninguém consegue entender? Professor, mas a linguagem é simples. Linguagem simples, mas não erros simples. Você é um aluno que precisa se esforçar para entender que o seu futuro depende da sua forma como você escreve e como também você interpreta. Então você precisa transparecer para alguém que você consegue passar a sua informação para outrem. Então, por isso que é importante a letra cursiva, que a pessoa consegue entender e absorver o que você está vivendo naquele momento ou que você viveu naquele momento. Certo, turma? Então nossa aula de hoje se encerra. Nós vimos algumas características e também vimos tipos de diários que existem. E deixo essa missão aí para você. Crie aí o seu diário. Professor, posso fazer um blog? Ainda não. Vamos só no diário mesmo do papel e caneta. Ok, turma? E aí é opcional. Se você quiser fazer um monte de enfeites no seu diário, é você que decide. Ok? Um abraço virtual para você, do seu professor aqui. Espero que você esteja bem, que você se divirta, mas detalhe, lembre-se, estudar
é o melhor caminho, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima! Sétimo ano, mais uma vez aqui a professora de ciências, e hoje eu vim agradecer a presença de vocês que estavam no plantão Tira Dúvidas, né? Então a gente fez uma brincadeira bem legal, separei já aqui o prêmio da Clara Regina, e nos próximos eu gostaria que os outros também participassem, né? A gente quer o feedback de vocês, quer saber como vocês estão aprendendo, ok? Então tá, sem muitas delongas, vou continuar aqui o conteúdo com vocês. E eu lembro que eu fiz um pedido de alguns exercícios na semana passada. Está no livro didático, na página 17 e 18. Peço que vocês abram esse livro nessa página a partir de agora, para vocês irem acompanhando. E também venham estar acompanhando aqui nos slides. Então, marque nessas páginas 17 e 18, a data de hoje, que é 16/6. Ok, meninos? Então, vamos corrigir o exercício e esteja acompanhando aí no slide. Beleza, vamos lá? Então, na página 17 do livro didático, a gente tem a seguinte questão de número 1. Ao estudar a Terra e seus ambientes, é importante correlacioná-los com os conceitos estudados em ecologia. Relacione cada um dos conceitos abaixo com sua respectiva descrição. Então, a gente tem duas colunas. Temos aqui as letras, né? A de biosfera, B, ecossistema, C, bioma e D, de biodiversidade. A gente vai correlacionar com as informações. Então, na primeira informação, temos a letra A, que é a biosfera, e que fala sobre ela, que ela é formada por inúmeros ecossistemas aquáticos e terrestres, que podem ser pequenos, como uma poça de água, ou grandes, como um deserto. Na segunda informação, no segundo estrofe, temos a C, que é bioma, referente à informação, nome dado ao agrupamento de ambientes que apresentam semelhanças de clima, diversidade de seres vivos, tipo de solo e cobertura vegetal. No terceiro estrofe, na terceira informação, temos a letra D, que é de biodiversidade, que fala que corresponde à variedade de espécies, fauna, flora e micro-organismos existentes na natureza. Na última informação, temos a letra B, que é ecossistema. O que é o ecossistema? É formado por fatores bióticos, seres vivos e abióticos, e a interação entre eles com o componente físico e químico ali dos fatores abióticos. Essa aqui é muito fácil, não é possível, né, que vocês tenham errado. Vamos lá, na página 17 ainda temos a segunda questão. 2. Bioma com pouca cobertura vegetal e com animais de hábito noturno. Apresenta grandes oscilações de temperatura ao longo do dia, com dias quentes e noites frias. Essa descrição se refere ao bioma chamado de deserto. Eu lembro que eu expliquei isso para vocês, que o deserto, durante o dia, ele é muito quente e durante a noite muito frio. Por quê? Porque ele é muito seco. Ele não tem umidade nenhuma, tem poucas chuvas. Então, tudo que tinha de calor ali do dia não ficou retido ali com aquela umidade. Foi-se embora para o espaço e chegou à noite e não tinha calor mais nenhum. Então, por isso que no deserto a noite é muito fria, por causa do aspecto seco dele, ok, gente? Página 17 do livro didático, temos a terceira questão. E vamos ler o enunciado. Os ursos polares, renas e raposas do Ártico são animais que apresentam pele grossa, um denso revestimento de pelos e a presença de uma grossa camada de gordura vegetal. Vivem em um bioma que apresenta muita neve no inverno, quando as temperaturas podem chegar a menos 30 graus Celsius. No verão, a temperatura chega a no máximo 10 graus Celsius. A vegetação nessa região é baixa, formada por pequenos arbustos, musgos e linques, que se desenvolvem em solo permanentemente gelado e com poucos nutrientes. As características mencionadas estão se referindo ao bioma denominado tundra, gente, a letra D. Se a gente for olhar essas informações, bate certinho com esse bioma. Na página 17 também temos a questão de número 4.
O Brasil apresenta muitos ecossistemas que podem estar integrados. Eles têm características comuns em relação ao clima e à biodiversidade. Nesse caso, dizemos que há um bioma. As imagens a seguir representam alguns biomas brasileiros, com semelhanças entre eles, mas contendo diferenças importantes que auxiliarão na sua identificação. Depois de identificá-los, escreva os aspectos que lhes permitiram fazer essa identificação. Então, temos aí a imagem, a primeira imagem aqui, o nome desse bioma é a Mata Atlântica, e a gente pode falar aqui, tem floresta próxima à praia, essa é a descrição dela, né? Olha o Pantanal, aqui a segunda imagem, possui áreas alagadas, então a gente sabe que o bioma mais alagado ali, no caso, a gente se refere ao Pantanal, ok, gente? Essas imagens aí estão bem visíveis isso. Bom, a terceira imagem, temos ali a floresta amazônica, a gente consegue ver vários estratos, né? Temos árvores pequenas, médias e grandes. Do lado temos ali a característica do bioma cerrado, que corresponde a árvores pequenas com troncos retorcidos. Então, essas são características de cerrado. Então, se vocês olharem essas imagens, vocês passarem por um bioma assim, vocês vão identificar o nome deles, eu espero, né? Muito fácil isso. Então, na página 18 do livro didático, vamos para outra questão, que é a de número 5, e diz assim: leia o texto e responda as questões. Vamos lá. Os manguezais se localizam próximo à foz dos rios, onde a água doce do rio se encontra com a água salgada do mar. Por essa razão, esses ecossistemas têm influência tanto do ambiente marinho quanto do ambiente de água doce. O camarão branco e o camarão rosa, por exemplo, podem ser encontrados em mar aberto na fase adulta. No entanto, durante a fase jovem de seu desenvolvimento, eles habitam o emaranhado das raízes dos manguezais, onde encontram proteção contra os predadores e fartura de alimento, o que contribui para seu desenvolvimento inicial. Muitos outros animais, inclusive peixes, também deixam seus ovos nos manguezais, garantindo assim o desenvolvimento e alimentação de seus filhotes. Então, vamos para a pergunta da letra A. Qual a importância dos manguezais para a manutenção da biodiversidade em mares e oceanos? Então, vamos lá. Resposta. A presença do manguezal ela é importante para que as formas jovens das espécies encontrem abrigo e alimento em sua fase de ovo e larva. Sem isso, o número de indivíduos que sobreviveria seria muito reduzido, pois eles ficariam expostos a predadores e sem alimento. O texto ele deixa bem claro que o manguezal ele é importante para as espécies mais novinhas pelo abrigo que tem, pelo alimento que tem. Então, se as espécies de peixe lá do camarão, que também ele citou, se eles colocassem ali onde eles vivem na fase adulta, eles, quando jovenzinhos, eles seriam presas fáceis para os outros animais que comem eles. Então, talvez muitas espécies entrariam em extinção, não sobreviveriam a isso. Então, é necessário que fique ali sendo depositado nesses manguezais como berçários mesmo, e isso vai garantindo a sobrevivência das espécies, né? Por isso que fala para a manutenção da biodiversidade nos mares, porque também tem espécies marinhas que usam dos manguezais, também tem umas espécies de rios, né? Que são as águas doces. Ok? Entendido isso, né? Vamos para a próxima. Questão de letra B. De que maneira a vegetação do manguezal está relacionada com os animais que nele habitam? Então, temos a resposta. As raízes das plantas, elas, lendo agora para vocês, elas fornecem abrigo para as espécies e também podem servir de alimentos para algumas delas. Então, essa relação aí, essa maneira de que ela favorece os animais. Ok, minha gente? Então, é isso que tenho para hoje, correção do exercício. Então, esteja estudando, corrigindo e até a próxima aula. Espero você nos plantões, esteja acompanhando tudo direitinho. Um beijo.